começou a gravação, então vou fazer aqui, né, as introduções. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal que, enfim, já está aqui. Boa noite, Pedro, também. Hoje, como vocês bem sabem, a gente vai fazer mais uma palestra, inclusive a nossa última palestra, né, última aula do curso. E o convidado dessa vez é o professor Pedro. Nas últimas vezes, eu tinha lido, né, o latte das pessoas. Eu vou fazer uma introdução aqui um pouco mais impessoal. O Pedro, né, como vocês devem ter visto lá pelos cards de divulgação, ele é professor na UFRJ, ele é coordenador do Laboratório de Terapias Contextuais. Então, ele tem um histórico, né, tem uma experiência relativamente robusta, né, nesse campo das terapias comportamentais contextuais, lá para ACT, para TBT, para RODBT, por aí vai. E eu particularmente conheço o Pedro porque, bom, na época que eu fazia, né, que eu era graduando na UFRJ, já trabalhava lá. Na época ele era coordenador do departamento de psicometria, diga-se de passagem, né? Então, o pessoal que acha que não tem análise de dados assim na parte clínica não é bem assim, né? Enfim, ele também era um professor professor da disciplina de ética, de tratamento de dados e sempre um cara muito gente fina, um cara muito aberto também, muito solícito. Oi, quer falar alguma coisa? Não, agradeci. Enfim, então, só continuando. Um cara muito solícito, muito aberto. Não é à toa que ele acabou... Acho que a Alexa quer falar. Deixa eu só terminar e já te passo a voz, Alex. Não é à toa que, enfim, ele também virou depois, né, o meu co-orientador lá do meu TCC. E acontece. Enfim, gosto bastante do cara. Ele é uma pessoa que sabe bastante, é muito capacitada e certeza que ele vai conseguir, enfim, trazer bastante conhecimento e informação bem enriquecedora aí para vocês. A Luísa ali, que também foi da UFRJ, né? Também teve aula com o Pedro, ela concorda aí com o que eu disse, e, enfim, passou então para ti. Oh, perfeito. Agradeço aí o carinho, né? É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, mas agradecer o convite do Bruno, né? Que sempre foi um aluno lá do IP também bem esforçado, bem para frente. Lembro período da monografia, né, Bruno? E depois disso, né, que a gente teve até muita troca mesmo, né? Falando sempre da questão das terapias contextuais também, né, sobre também a tua qualificação. E é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Né? A URGS ela é uma instituição que eu sempre tive muito carinho, até pelo que ela representa para a psicometria. Eu sei que por vezes a graduação ela é muito diferente da pós-graduação, né? Mas assim, o programa de pós-graduação daí ele tem uma importância histórica, né? Que com certeza está ali nos registros da avaliação psicológica do Brasil. Né? Então é uma honra estar aí com vocês também, até por esse lado. Então vou compartilhar minha tela, vou falar um pouquinho também sobre o meu percurso. Deixa eu ver aqui que agora... acho que é esse daqui. Esse aqui mesmo. Me avisem, se eu compartilho dessa forma, vocês conseguem enxergar normal ou... Tá dando para ver sim. Sim. Dá para ver normal, né? Então, gente, antes de começar, né, a falar, até falar do que o Bruno deu uma apresentada aí, né? Eu, de fato, eu tenho um interesse muito amplo, né, nas terapias contextuais, né? Eu passei por treinamento, eu venho de um histórico, na verdade, que eu fiz ali o estágio supervisionado com o Bernard Ranger, que foi uma pessoa que foi um dos pioneiros da TCC no Brasil, né? O manual dele tem uma importância histórica, né, em estar disseminando uma série de tratamentos aqui no Brasil, né, em terapia cognitivo-comportamental. Saindo dali, eu acho que eu fiz um percurso ainda deixa eu pensar aqui, em terapia cognitiva processual, com o Ismar Oliveira. Depois eu treinei um bocado em DBT. Depois eu fui trabalhar um bocado também com acho que a terapia da aceitação e compromisso, né? E a RODBT, elas aparecem em paralelo uma com a outra, né? De uma forma mais expressiva. Então, hoje, por exemplo, parte do meu foco acaba sendo direcionado muito para a terapia da aceitação e compromisso,
e para a RODBT, né, como duas abordagens aí da TCC, né, e hoje eu acho que eu também estou integrando um bocado da psicoterapia analítico-funcional, pelo menos assim, em termos de treinamentos, né, que eu acabo aqui estudando, porque, afinal de contas, uma coisa que a gente tem que sempre se lembrar é de que a gente está falando de TCCs, né, a gente está falando de terapias cognitivo-comportamentais, né, embora existam algumas tribos ali dentro, né, que se afirmam mais sobre a análise do comportamento, outras que falam mais sobre a terapia cognitivo-comportamental, trazendo aí as implementações, né, mais relacionadas às estratégias cognitivas, né, mas, assim, quando eu trago, eu sempre falo de terapias cognitivo-comportamentais, né, eu venho das terapias cognitivo-comportamentais de fato, né. E quando eu observo essas abordagens, né, claro, a gente vai se especializando, a gente vai afunilando o nosso olhar, se acostumando mais com determinadas estruturas de trabalho, né, e entendendo também que cada uma delas tem muito que contribuir dentro dos seus próprios referenciais, dentro das suas próprias propostas e também o que elas vieram resolver, né. Uma coisa que eu sempre gosto de trazer é que quando a gente olha para a terapia cognitivo-comportamental como abordagem, né, a gente olha então para Aaron Beck, né, lá na década de 60, ele vem como um psicanalista. Então, assim, até da psicanálise a gente tem um certo DNA, né, se a gente parar para pensar no modelo de estruturas ali relacionadas às cognições, né, aos pensamentos automáticos, crenças intermediárias e crenças centrais, não como um reflexo mecânico, né, porque a mecânica é obviamente diferente, né, as mecânicas de intervenção são distintas também, mas esse DNA, né, significa que a ciência ela nunca é uma coisa desconectada. Então, a gente observa que as abordagens elas vão, na verdade, se atualizando, as novas propostas elas também atualizam o campo, né? Então, uma coisa que eu sempre coloco, por exemplo, aqui, embora, né, isso eu sempre falo quando eu dou algum curso de terapia da aceitação e compromisso, que embora o Stephen Hayes, por exemplo, tenha feito uma série de críticas ali, né, do surgimento da própria ACT, né, foi naquele cenário histórico, né, para uma TCC, né, que ainda estava se configurando ali com uma influência muito forte, por exemplo, da terapia racional emotiva, bem focada, por exemplo, na questão da mudança de conteúdo, né, a princípio. E hoje, por exemplo, até quando a gente fala sobre a TCC beckiana, nesse momento das terapias contextuais, ela também passa por uma série de atualizações, né? Judith Beck mesmo fala que ela incluiria qualquer estratégia que beneficiasse o cliente, né, e tivesse suporte empírico, né? Então, quando a gente olha para esse tipo de postura, a gente entende essa necessidade de movimentos de integração, né? E que, inclusive, muito se discute hoje sobre a importância desse movimento integrativo, especialmente considerando treinamento de terapeutas, até porque, se a gente para pensar, hoje são mais de 100 tratamentos aí recomendados, considerando o que a gente tem de melhor evidência do campo, né? E, obviamente, é impossível a gente pensar em fazer, ser treinado, né, em todas as estratégias, né, aí que estão em circulação, então, na terapia cognitivo-comportamental. Então, também tem sido discutido muito isso, tanto dentro da perspectiva dos modelos transdiagnóstico, né, quanto os modelos integrativos, e até quando a gente fala da terapia cognitivo-comportamental baseada em processos, né, que é um desenvolvimento também mais recente aí de toda essa miscelânea, né, de abordagens que surgiu ao longo da história, a gente fala também de uma proposta integrativa onde a gente começa a falar não de abordagens, mas de processos, né, e mecanismos de mudança que a gente pode selecionar, então, de acordo com os problemas do cliente, né? Então, quando a gente fala desse momento, e aí eu vou trazer aqui nessa apresentação para vocês uma discussão sobre as terapias contextuais, a gente não está olhando uma ruptura, a gente está olhando para uma continuidade, e aí é por isso que eu trago aí essa brincadeira também da, do que eu estou colocando como pulando três ondas, né? Porque o próprio conceito, na verdade, que é trazido pelo Reis, em algum momento eu acho que é um conceito que demanda uma certa revisão, né? Inclusive a divisão dessas três ondas, né? Quando que elas se configuram, como que elas se configuram, e também assim quais são de fato as inovações, ou se não são, porque às vezes também as inovações elas são apontadas
mas a gente vê também uma discussão que é muito relacionada à dinâmica de mercado, né, da gente, por exemplo, fazer um pouquinho de spin selling, né? Spin selling é você apontar, por exemplo, uma existência de uma necessidade para você justificar, então, que você tem uma coisa nova, né? Então, assim, tem uma série de questões relacionadas aqui a essa terminologia, mas eu brinco aí com um título sobre pular as três ondas, então, né, para a gente descontrair um pouco. Bom, e aí quando a gente olha, então, para o desdobramento dessa ideia de três ondas, né, o Reis acaba sendo uma das pessoas que acaba trazendo essa terminologia, a partir de uma série de fundamentos, né? E inclusive o termo contextuais, né, que ele aborda, por exemplo, como contextualismo funcional, fala de coisas que não entram só em conflito, por exemplo, com a própria terapia cognitivo-comportamental beckiana, né, dentro das prerrogativas que ela acredita que traz como novidade, né? Mas também existe uma briga do próprio contextualismo funcional com a análise do comportamento, né? Porque se coloca como se a terapia, como se o contextualismo funcional fosse uma coisa distinta, né? E até entendendo também que o movimento das terapias contextuais, ela segue um uníssono alguns aspectos e dimensões que a gente já vai caracterizar para vocês entenderem, né, como é que isso acaba se fundamentando como um processo que não é tão parcimonioso em termos de definição, né? Então, a gente de fato encontra, né, quando a gente observa esse processo de apontamento dessa terceira onda, que a concepção de mudança, né, assim, sobre as conceitualizações, estratégias de tratamento vem mudando ao longo dos anos. Então, quando a gente observa, por exemplo, nos primórdios da análise do comportamento, né, a gente observa uma preocupação muito grande com as leis de aprendizagem, né, com o shape e outros processos de modificação do comportamento em si, mais relacionado à forma, por exemplo, e depois isso vai mudando para outros aspectos, né? Observamos desse processo, né, de uma primeira onda eventual, depois a gente vai detalhar um pouco mais, né? A questão das formulações sendo alteradas, quando a gente traz, então, aí na segunda onda, né, a ideia das cognições, né, como um paradigma que vai se acrescentando, então, ali a análise do comportamento em si, né, e para depois chegar numa terceira geração, onde tem mais uma reformulação sobre parte dessas ideias, sobre conceitualização, estratégias também, que vai focar, por exemplo, nos mecanismos de mudança, não em resultados, né? Tal como a gente encontra nas pesquisas relacionadas mais à segunda onda, que eram muito focadas, então, na redução de sintomas, né? E a gente vai abordar um pouco sobre isso, porque essas mudanças, elas trazem também guinadas filosóficas, né? E também sobre como que a gente compreende determinados objetos, no corpo de terapias cognitivo-comportamentais, né? E tem um motivo também para isso. Mas então a gente vai falar um pouco sobre quais são esses processos de aproximação e afastamento, né, entre as gerações aí, que de fato tem coisas interessantes para a gente discutir. Bom, dentre os principais norteadores, então, entre as transições que a gente vai encontrar, vai ser sempre o resgate científico, né? Afinal de contas, quando a gente vê, por exemplo, o movimento pré-análise do comportamento, ou então até adjacente ali, né? Perdão, a palavra é concomitante, né? Ali junto da análise do comportamento, nós vemos ali num período Eysenck, então, aparecendo, fazendo uma série de críticas às terapias psicodinâmicas, né? Evocando, inclusive, muito dessa perspectiva, né, de um resgate científico sobre como é que a gente entende o funcionamento das intervenções psicológicas, e é um momento que muitas das terapias psicodinâmicas, elas, apesar de ter muitos anos, né, de desenvolvimento, né, até aquele momento ali das décadas entre 30 e 50, né, a gente vê que elas ainda acabam tendo um corpo de evidências, né, que quando elas são introduzidas em contato, então, né, com um diálogo mais relacionado à área médica, né, a gente sabe que a psicologia hoje, a nossa visão, por exemplo, de prática baseada em evidências, ela é muito influenciada pela questão da medicina baseada em evidências, né, e não só a partir da medicina baseada em evidências, mas até os conceitos que já foram emergindo na época,
a partir dos experimentalistas dentro da psicologia. Então, essas duas culturas elas vão criar uma rota de tensionamento com a forma de se fazer psicoterapia na época, né? E também com a forma de se construir as evidências em volta dos tratamentos, que aí vai vir a crítica do Eysenck sobre, olha, tem que melhorar, né? Concomitante a isso, a gente encontra também, dentro dessa raiz experimentalista, né, principalmente ali no pós-Segunda Guerra Mundial, a análise do comportamento, né, o behaviorismo ali, né, ganhando muita força, tanto no cenário de modelo animal, né, quanto algumas aplicações iniciais, né, associadas principalmente a tratamento de traumas, de guerra, né, e outros elementos ali, já sendo inicialmente postulados, e não necessariamente por uma tradição americana, né? A gente tem que se lembrar também que existem outras tradições pelo mundo que se debruçaram sobre o comportamentalismo, claro que a partir de suas próprias raízes, né, e contextos também. Tem um autor que fala muito bem disso, por exemplo, que é o Vicente Caballo. Ele tem um livro de modificação do comportamento, que ele introduz um capítulo histórico ali que passa por algumas questões bem interessantes relacionadas a essa coisa de que, olha, quando a gente fala de comportamentalismo, né, a gente, na história da psicologia, a gente fala de uma forma muito tímida de Pavlov, e daqui a pouco existe um grande corte que a gente vai parar lá do outro lado, né, lá nos Estados Unidos, e de repente tem um reset, né, de como é que essas coisas aconteceram. E, na verdade, teve também um grande desenvolvimento ali pela Rússia e, na época, grande União Soviética, né? Bom, a gente fala também da mudança, então, de princípios de tratamento, de acordo com evidências também, que vão mudando ao longo dos anos, né? Então, a gente vê na primeira e segunda onda o reflexo das estruturas de tratamento, principalmente de protocolos, né, que vão surgindo e sendo propostos e testados também dentro de determinadas estruturas, para depois chegarem principalmente nessa terceira onda na forma de uma perspectiva de tratamento mais flexível e por vezes até caracterizada, como no caso da DBT, como um tratamento de estrutura quando a gente para pensar. Imagina que a gente observa uma TCC, né, que normalmente os manuais eles vêm muito bonitinhos ali com tratamento estruturados, né? Não tenho absolutamente nada contra isso. Acho que assim, quando a gente tem tratamento estruturado, existe ali um ganho muito importante, né? Até porque existem pessoas que vão ser atendidas também por essas estruturas, né? Só que de outro lado, a gente pode ter cenários de alta complexidade de tratamento, onde muitas vezes a gente vai precisar de sequenciamento flexível. E quando a gente encontra as terapias de terceira geração, a gente encontra esse ambiente, né? Na DBT, por exemplo, embora você tenha um sequenciamento de parte ali, mais referente a treinamento de habilidades e outras ferramentas que são externas à sessão individual, né? A sessão individual ela não tem um sequenciamento de sessão 1, sessão 2, sessão 3, sessão 4. A gente começa a observar, na verdade, uma estrutura em volta de objetivos e alvos de tratamento que serão intercambiáveis ou, gente, aqui a minha conexão ficou no vermelho. Todo mundo picotou alguma coisa ou interrompeu para vocês? Não, tá tudo bem. Ah, tá. Porque essa coisa aqui apareceu um ícone vermelhinho ali pro meu sinal, fiquei quer dizer, porra, aí já tá moldando meu comportamento aqui. Então, por exemplo, diferente, as terapias contextuais muitas vezes vão ser baseadas em estabelecimentos de alvos em sessão mesmo, né? Às vezes de acordo com o princípio de hierarquia para a definição desses alvos, né? Então, por exemplo, na DBT, a gente considera uma hierarquia, né, de 3 níveis, que em primeiro lugar são comportamentos, né, de ameaça ao risco à vida, né, tais como comportamentos suicidas ou então comportamentos autolesivos sem intenção suicida, como CASES. Então, se acontece algum desses ao longo da semana, a gente derruba a agenda toda da sessão e trabalha em cima desses comportamentos. Se não tem nenhum comportamento desse primeiro nível de hierarquia, a gente pode ter que resolver, então, comportamentos de interferência com a terapia, né? Ou seja, comportamentos que normalmente podem viabilizar a terapia em si, né? E aí podem ser comportamentos
de desrespeito, podem ser comportamentos relacionados a não pagamento, podem ser comportamentos relacionados a, assim, a baixa assiduidade do cliente, dentre vários outros problemas. Então, assim, por quê? Se a gente não tem, se a gente tem muitos comportamentos de interferência com a terapia, não adianta a gente seguir adiante, então a gente precisa trazer isso como alvo. E aí, quando a gente não tem numa sessão nem comportamentos suicidas, nem comportamentos de interferência com a terapia, finalmente nós podemos de fato começar a trabalhar com os alvos relacionados a problemas de impulsividade, de desregulação e outras questões, né? Então, assim, não existe uma visão de sessão 1 a sessão 30, por exemplo, o que você vai fazer em cada sessão. Isso vai ser definido de uma forma flexível e também de acordo com o registro dos comportamentos, né? E se a gente vai olhar, por exemplo, para a terapia da aceitação e compromisso, a gente vai olhar para um cenário similar, né, de estrutura que vai mudar nessa direção, se a gente vai para a FEP, se a gente vai para várias outras terapias contextuais, a gente vai encontrar também esse problema, essa questão, né, do formato do tratamento, que vai seguir, então, de uma forma muito mais focada em aspectos ideográficos, né, ou seja, individuais do sujeito, de acordo também com demandas individuais que vão mudar, então, a cada momento, né? A cada sessão, essas demandas elas mudam, claro, elas podem ter uma espinha dorsal de acordo com os objetivos, alvos, né, que são pré-estabelecidos, né? Mas a estrutura em si ela vai ser flexível. Existe um resgate também de princípios de intervenção, né? Embora os princípios de intervenção, tais como a confrontação empática, né? Não só a confrontação empática, mas a atitude colaborativa, elas vão estar presentes também, principalmente na segunda geração de terapias, né? Mas parte dos enunciados desses princípios, então, de intervenção também vão ser expandidos dentro das próprias filosofias, né? Que vão ser incluídas nos modelos contextuais, né? Temos, por exemplo, questões como a DBT acaba colocando como a vida que vale a pena ser vivida, a ACT também, por ser uma terapia baseada em aceitação, vai trazer um princípio similar. Se a gente olha, por exemplo, para a RODBT, que vai trazer como princípio a vida que vale a pena ser compartilhada, né, porque traz questões um pouco mais relacionadas a como que a gente retorna, então, para essa tribo, né, para a gente conviver, então, com as pessoas, ter essa vida compartilhada. Então, assim, esses princípios norteadores, eles vão se tornar mais complexos e de acordo também com as demandas que essas terapias vão tentar atender. Temos mudanças também no paradigma epistemológico, né, que vão falar um bocado também sobre uma flexibilização da inserção de vários métodos, eu vou falar um pouco mais disso também mais adiante. E, finalmente, a gente vai observar uma mudança da ênfase, que vai passar de conteúdo para processo. Então, por exemplo, quando a gente observa uma cognição de um cliente, né, ao invés de tentar só brigar contra esse conteúdo, né, ou tentar verificar qual é o conteúdo verdadeiro, real, né, por trás disso, a gente vai buscar ter um olhar um pouco mais da relação, então, do cliente com esse tipo de pensamento. Se eu trago, por exemplo, uma ideia para vocês sobre terapia metacognitiva, talvez a terapia metacognitiva ela é, por exemplo, um exemplo de abordagem contextual que ela vai se fazer pergunta, né? Ora, qual é a função desse pensamento, né? Será que esse pensamento ele faz parte de uma estratégia, né, que tem alguma função ali na vida do cliente, né? Quando a gente vai para a ACT, a gente também entende boa parte dessa mecânica metacognitiva, onde por vezes os nossos pensamentos eles também são, na verdade, às vezes não, né? Na ACT o pensamento ele vai ser uma forma de comportamento também, né? E aí quem vem da TCC Beckiana vai começar a entortar um pouquinho o fusível na cabeça, porque você vai ver pensamento e eles vão falar, isso é comportamento, né? E aí, assim, a confusão ela pode estar feita, né? Mas assim, é como se fosse uma ação também, né? E aí ela tem um propósito. Então, isso daí também é uma coisa que a gente encontra em protocolos mais novos, né, da TCC. A Robichaud, né, que tem um protocolo para tratamento de ansiedade muito interessante, ela coloca na parte inicial ali do protocolo, né, que
quando a gente tem uma preocupação, muitas vezes a finalidade da preocupação é a evitação de uma imagem negativa ainda pior. Então, se eu fico preocupado com o meu trabalho, eu posso estar tentando evitar uma imagem mental onde eu vou estar passando necessidade, né? Então, assim, é como se aquela forma de pensar tivesse uma função. E coisas que têm função, muitas vezes, elas são, na verdade, representativas de comportamentos, né, que têm um determinado propósito. Bom, então, quando a gente fala de primeira geração, né, vamos lá. Aí eu claro, eu faço uma piada ali meio boba em cima, mas assim, a gente vai abordar então nessa primeira geração surgir, né, ali, o florescer, na verdade, das discussões mais relacionadas ao comportamento, né, principalmente focados dentro do que a gente chama das leis de aprendizagem. É muito importante a gente colocar isso, por quê? Esse princípio depois a gente vai retomar com uma outra roupagem, né, nas terapias contextuais, que vão representar, na verdade, ali um momento. O comportamentalismo ele é representado por um movimento dentro da psicologia, né, de entendimento do comportamento humano, muitas vezes vinculado à etologia, né, ou seja, o comportamento animal. Nós vemos esse movimento se desenvolver, né, e trazer desdobramentos então para aplicação também com humanos. Então a gente encontra ali em 1924 talvez a formulação de Watson como um dos primeiros passos no desenvolvimento de tratamento de fobias, né? E não só isso, mas a gente vai ver também outras contribuições, como de Thorndike, né? Principalmente falando sobre condicionamento operante, como é que a gente manipula as consequências com o objetivo de moldar determinados comportamentos. E aí falamos também de Jacobson, né, que vai falar um pouco mais sobre essa ressistematização, então, né, um pouco mais para a década de 1930, né? Então, esse processo inicial, depois ele vai também meio que entendendo uma perspectiva onde, olha só, comportamento humano é uma coisa que a gente consegue controlar, porque a questão principal, quando a gente fala sobre ciência, isso eu falo nas minhas aulas de metodologia, é a seguinte, né? Ciência tem um propósito, né? E muitas vezes é o controle sobre um determinado fenômeno. E por mais feio que seja a gente dizer, né, olha, o objetivo da ciência psicológica é o controle do comportamento humano. E não existe nada de feio em volta disso, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de tratamento psicológico, sobre, por exemplo, tratamento da depressão, sobre tratamento da ansiedade, né, ou qualquer coisa do tipo, a gente está tentando ajudar pessoas a modificar o próprio comportamento também. Então, isso não deixa de ser uma forma de controle do fenômeno, e todas as teorias psicológicas, não só aquelas relacionadas aí à árvore da epistemologia das TCs, né, todas elas fazem parte disso, né? Até quando a gente fala na psicanálise, por exemplo, de algo como complexo de Édipo, ou então a ideia de pulsão de vida e outros conceitos psicanalíticos, né, se fala ali também de uma forma de se controlar o fenômeno em termos de torná-lo previsível, né? Então, essa é uma finalidade que toda ciência ela é fadada. E nesse primeiro momento é a operacionalização, então, das leis, né, mais básicas da aprendizagem, chegando aí a alguns conceitos que, então, remetem à ideia de comportamento, de condicionamento operante também, né, mais lá no início, né? Claro que a gente, por volta de 1950, como eu disse, né, a gente encontra aí a sistematização, então, por Isaac, que eu estou chamando, brincando, de geração 1,5, né? Porque difere um pouco da falta de centralização ali no primeiro momento, do desenvolvimento das contribuições em comportamentalismo, né? Skinner, então, acaba aprofundando, finalmente, sobre condicionamento operante, né? E surgem, então, os primeiros manuais de comportamentalismo, não só sobre os conceitos, mas também sobre como desenvolver uma ciência do comportamento, né? Acaba sendo um momento crítico. Encontramos também aí as contribuições de Lázaro, né, e Rashman, né, sobre como que começam as primeiras ideias sobre sensibilização sistemática,
né? E, mais uma vez, a guinada aqui, né, porque quando a gente vai ver na segunda geração, já vou apresentar para vocês, existe uma mudança, né? Enquanto aqui a gente está olhando para o funcionamento do comportamento normal e, sim, alguma cobrança, porque o Isaac ele também faz essa jogada brilhante ali por volta da década de 1950, em termos de cobrar, né, ali das abordagens mais relacionadas à terapia baseada em insight, né, os modelos psicodinâmicos, mas ele dá também aquele tapa nos comportamentalistas, né, cobrando dele, tá, muito legal esses princípios aí do comportamento humano, mas assim, aliás, dos princípios do comportamento humano e animal, mas assim, como é que a gente pode usar isso para um determinado fim, né, como, por exemplo, ajudar as pessoas, né? Então, isso foi uma coisa também que a gente encontra nas contribuições de Eysenck, né, que não vai só para um lado ali. Bom, uma segunda geração, então, acaba figurando, né, um pouco mais para a década de 1960, em um ambiente, eu sei que eu não estou colocando as datas aqui, gente, mas eu estou mencionando para vocês, então, mais para a década de 1960, a gente encontra um panorama, né, final da década de 1950, início de 1960, um panorama, né, onde a gente observa a revolução cognitivista, né, então a gente está observando uma crescente complexificação, né, da tecnologia, principalmente na direção do processamento de informações, né, dos modelos computacionais, e esses modelos computacionais também têm a ver com o desenvolvimento da psicologia cognitiva. E talvez um dos saltos assim que eu gosto de trazer, porque normalmente é um salto que é esquecido, a gente encontra na figura de Bandura, né? Não sei se vocês sabem, mas assim, Bandura, ele foi um dos pais da teoria social cognitiva, né? E ele traz então um princípio comportamentalista, né, que vai se chamar aprendizagem vicariante. Né? Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Não, tá certo. Vai trazer então a ideia de aprendizagem vicariante, né, que vai falar exatamente sobre, olha, Bandura está ali no laboratório, ele está trabalhando condicionamento, né, com os ratos e aplicando reforço, daqui a pouco ele vê que um rato, apesar de não passar pela aprendizagem direta, está apresentando o mesmo comportamento. Ele fica assim, peraí, ele olha para o rato, olha para o outro, olha para o rato. Tô brincando, gente, provavelmente isso não aconteceu dessa forma. Mas, assim, a ideia é que, assim, olha, como assim, se tem uma coisa observando e aprendendo, será que realmente eu posso, com tanta pressa, assim, excluir a ideia, né, de alguma coisa ali que observa, de alguma forma de cognição, né? E não só isso, mas assim, a gente também tem a crítica de Chomsky, né, a negação, então, da consciência pelo behaviorismo mais radical, né, com Skinner, e principalmente sobre desenvolvimento da linguagem, que vai ser até um dos pontos, né, retomados dentro das terapias contextuais, em especial ali pelo Stephen Hayes, né, na terapia da aceitação do compromisso, que ele vai propor uma expansão, então, dos modelos de linguagem, né, ali na partir do que Skinner tinha colocado como aprendizagem como teoria do comportamento verbal, né? Mas, assim, aqui existe essa quebra assim, de ambiente, né, de expectativas ali dentro de uma perspectiva empírica, né, onde havia inserção, e aí existe então a reinserção dessa consciência, existe então a reinserção dessa ideia de cognição. Né? A outra coisa que talvez a gente traga aqui até, né, que esse movimento ele é todo também muito desconjuntado, né, até porque quando a gente pensa em termos de segunda geração, uma das coisas que a gente precisa pensar é exatamente no surgimento das TCCs, onde a gente encontra finalmente Aaron Beck, na década de 60, que ele é um psicanalista, né, que tem um problema muito objetivo na mão dele. E dentro desse ambiente também, que ele não vai ser influenciado de uma forma tão completa, tanto que assim, uma das críticas que até eu tenho até hoje, né, como que existe uma falta de contato, né, entre a terapia cognitivo-comportamental e não só a sua raiz comportamentalista, mas também a sua raiz cognitivista, né?
no sentido de que pouco se dialoga, né, com o cognitivismo ainda, né, dentro do que é possível de contribuições. Então, por exemplo, apesar da gente estar falando aqui da contribuição de Bandura, né, que traz as questões relacionadas ao autoconceito, a gente vê outras pessoas ali contribuindo para a teoria social cognitiva depois, né, como as questões associadas à teoria da equidade, outros elementos ali que são muito pertinentes ao funcionamento humano, e até coisas como mais adiante que vai surgir, que é a teoria da heurística cognitiva, ou seja, dos atalhos de interpretação, né, que o Daniel Kahneman vai trazer. E apesar desse conceito de atalho perceptivo, de atalho cognitivo, ser tão tentador da gente trazer perto das distorções cognitivas, esse diálogo nunca acontece. Né? Até hoje, quem trabalha com TCC Beckiana vai trabalhar com listas de distorções cognitivas absolutamente arbitrárias, e tiradas assim de algum lugar fantasioso, porque existem poucas evidências daquela classificação, né, uma classificação a princípio arbitrária e meramente pedagógica, né? E aí quando a gente pensa em tratamentos baseados em evidência, a gente precisa pensar também em termos de robustez epistemológica, né? Então, assim, cadê esse diálogo? Né? Então, isso é uma coisa que eu gosto de colocar. O Aaron Beck, ele era, então, um psiquiatra, né, psicanalista, interessado em abordar o problema do tratamento da depressão em um momento que ele mesmo, como clínico, tinha muita dificuldade para testar algumas hipóteses associadas à psicanálise. Até brinco que talvez ele teria sido um mau psicanalista, né? Porque assim, a leitura dele dos resultados, né, da pesquisa dele apontavam ali para alguma dificuldade em termos de concordância, né, com a teoria da psicanálise, né? Mas, enfim, depois essas pesquisas elas não são refeitas, né? Mas foi o pontapé, essa frustração, né, foi o pontapé inicial para a transgressão dele. E de toda a transgressão saem coisas legais também, né? A gente olha para a transgressão aí do Aaron Beck, a gente vê então surgir esse primeiro, as TCCs na forma de uma terapia cognitiva, né? Que vai ser bem influenciada então por Albert Ellis, principalmente considerando que Ellis colocava de uma forma muito direta, né, que talvez o sofrimento humano fosse um problema relacionado à lógica, né, à razoabilidade, como que as pessoas percebem as coisas, né, falhas nessa razão, né, tanto que Albert Ellis ele vai ter aí a terapia racional emotiva, que inclusive até hoje, né, tem sua escola, tem sua prática, né, e eu só não sei quais são os desdobramentos mais atuais dentro dos modelos dela, né, mas ela também é considerada dentro das terapias cognitivo-comportamentais, salvo engano, tá? E essa segunda geração vai ser principalmente baseada na modificação de cognições desadaptativas. Mas aqui tem até uma questão que eu não sei, né, mas em conversa com o Guido Corman, que é um professor da Universidade de Buenos Aires, que teve a oportunidade até de fazer um estudo histórico, né, que ele foi, de fato, ali para os centros onde Aaron Beck trabalhou, teve a oportunidade de conversar com a secretária dele, com os alunos dele, né, e colocavam de uma forma muito franca que o objetivo dele, na verdade, não era exatamente a modificação das cognições em si, mas sobre como que, através de uma filosofia mais socrática, né, se mudava a relação das pessoas com a realidade. E talvez, e se isso, né, for um ponto não atualizado, que às vezes a gente também arranja as nossas explicativas, né, a posteriori para as coisas, mas a intenção não era bem essa, mas se isso for verdade mesmo, né, a ideia de distanciamento entre as terapias, entre o modelo de segunda geração ali, né, e o que a gente encontra nas terapias contextuais talvez não seja de fato tão distinto assim, pelo menos sob esse prisma, né, de que Beck já era preocupado então com a relação entre o ser humano, né, e a sua realidade, a partir então de uma construção, né? Isso seria um ponto muito interessante de levar em consideração, né? Bom, mas de fato o que a gente tem manualizado hoje sobre diferenças é que a segunda geração ela falava muito da modificação de cognições desadaptativas e nos exercícios a gente detecta, né, muito essa coisa, qual o pensamento alternativo, né? Então é como se a gente tentasse propor um novo conteúdo que fosse capaz de substituir então aquele conteúdo mais disfuncional e que produz sofrimento. E até hoje muitos dos manuais em terapias
dentro de um modelo beckiano, ou então terapias que são assimilativas ao modelo beckiano, né? Que a gente chama de terapias assimilativas. São terapias que elas são uma TCC beckiana, mas encontram outras formas de traduzir, né? Mas que encontram outras formas de traduzir esses princípios, né? Esse tratamento. A exemplo da terapia cognitivo-processual do Elismar Oliveira, né? Aqui no Rio de Janeiro é uma terapia assimilativa, né? E aí a gente vai encontrar lá um pouco sobre também esse processo de alternativas e coisas do tipo, né? Do quanto que eu acredito ainda nesse pensamento e outras questões. Mas, assim, aqui nesse período a gente talvez esteja vendo ainda para coisa em um formato ainda mais rígido, né, do que a gente observa hoje, dentro desses exercícios. E um pouco mais do final, que é a transição da psicologia da aprendizagem para o processamento da informação, né? De input e outcome, contraposição a estímulo e resposta. O que isso significa? Como eu falei para vocês, né, o cognitivismo, ele impacta o desenvolvimento inicial, sim, da terapia cognitivo-comportamental, ele como um modelo de terapia cognitiva. Entrada e saída fala exatamente sobre como que a situação ela chega, ela é processada, como que essa situação ela ativa crenças intermediárias e crenças centrais. Então esse sistema vai trazer as cognições mais quentes, né, que fazem parte ali do processo de ativação. Então a gente tem esse processo de entrada e saída da informação. É isso que a gente quer dizer como input outcome também, né? Em contraposição, então, às leis de aprendizagem relacionadas aí a estímulo e resposta que a gente encontra, então, mais nas primeiras gerações. É claro que a gente observa também o surgimento de outras questões que são interessantes, como a premissa colaborativa, que quando a gente olha para uma primeira geração de terapia ali, né, nós estamos vendo talvez a figura, como é que posso dizer, rudimentar do terapeuta, como praticamente o cientista que controla então variáveis independentes sobre o comportamento, né? E aí essas variáveis independentes elas são então ali a forma como a gente vai moldar o comportamento de uma certa forma, né? Então na segunda geração essa relação ela muda para uma relação mais colaborativa, isso a gente já encontra nos primeiros manuais da terapia cognitivo-comportamental, né? A gente encontra a valorização então desse ser humano racional, até porque a racionalidade ela acaba reemergindo dentro desse contexto, né? E finalmente a gente encontra então isso aí um pouco mais adiante, né? Porque dentro dessa segunda geração, alguém abriu o microfone? Acho que alguém está com o microfone aberto nesse momento. Acho que é o João Vitor. Acho que não. Eu tenho poder moderador aqui. Consegui mutar ele. Bom, então, quando a gente vê essa segunda geração, é claro que a gente tem um momento inicial, que é a terapia cognitivo-comportamental. Ela surge como uma terapia cognitiva e depois ela incorpora elementos também comportamentais, então, nesse ninho, né? Entendendo que elas não são contraditórias e principalmente a partir da filosofia de que serão empregados os métodos, então, que de fato representam uma dimensão eficiente do tratamento psicológico. Isso é uma coisa muito importante. Para aí a gente entender um pouco, né, sobre depois como é que vão acontecer paralelos, dependendo do transtorno, sobre os primeiros estudos comparando, por exemplo, essas estratégias, né? Então, o que eu menciono aqui sobre a comparação entre técnicas comportamentais de reestruturação cognitiva, isso é uma coisa que vai começar a figurar nas pesquisas em torno das décadas de 80 e 90, por exemplo, e há conclusões interessantes quando a gente observa transtornos como transtorno de pânico. Transtorno de pânico, ele vai ser um transtorno que a psicoeducação ela tem um papel muito importante, né, no recuo dos sintomas, mas talvez não a reestruturação cognitiva de uma forma tão enfática ao longo do tratamento, né? E vai ter pesquisas aí apontando que, por exemplo, para alguns desses problemas, né? Principalmente de ordem talvez um pouco mais respondente, né? Bom,
E outra coisa também que já vai começar a aparecer durante essa segunda geração também vai ser o efeito que a gente chama de efeito do urso branco, né? Que isso aqui é dos paradigmas de supressão, né? Que é quando a gente, na verdade, começa a evitar essas experiências, e principalmente esse efeito de supressão ele vai ser aprofundado, então, na terceira geração de terapias, ou na terceira onda, né, de terapias. Todo mundo aqui sabe do efeito do urso branco? Tem alguém aqui que não sabe? Tem algum novato em não olha, emoções autoconscientes, elas são algo terapêuticas, então vocês não precisam ter vergonha de falar que não sabem do efeito do urso branco. Acho que se tu puder explicar um pouquinho, acho que só vai ser interessante. Beleza, vamos lá. Pessoal, só estou de olho aqui no tempo também, né? Pessoal, se eu pedir para vocês, né, por um minuto até, por um minuto que seja, né, não pensarem no urso branco. Vocês não podem pensar no urso branco sob qualquer hipótese. Vocês não podem pensar, inclusive, na ordem em comando verbal do eu não posso pensar no urso branco. Até se vocês, por exemplo, visualizarem o urso branco dançando com a Coca-Cola na mão, o que quer que seja, isso significa uma falha na tarefa. E aí vocês vão fazer um risco para cada vez que vocês não conseguirem suprimir o pensamento do urso branco. Mas lembra, vocês não podem nem dizer para vocês mesmos algo como não vou pensar no urso branco. Né? E aí quando a gente faz esse tipo de brincadeira, né, o que acontece é que normalmente é óbvio que as pessoas não conseguem tirar o urso branco da cabeça. Mas isso tem a ver com o princípio de como a gente lida com a informação, né? Que o cérebro humano ele não é capaz de lidar com informação negativa. Né? O que isso significa? A ausência de informação. Se você precisa bloquear uma determinada informação, é como se você precisasse, então, isso seria a negação dela. E aí, para você negar qualquer coisa, ou então para você excluir um determinado objeto, você precisa ter esse objeto, então, presente na sua consciência. E isso é um paradoxo, porque você não consegue eliminar. Então, muitas vezes, né, nós nos pegamos preocupados, dizendo não vou me preocupar, tenho que parar de pensar nisso, não vou pensar na prova, e já foi. A preocupação já está lá. Tudo bem? Né? Então, esse tipo de problemática ele já começa a aparecer aqui já na segunda geração, né, de terapias, principalmente em modelos de tratamento relacionados à ansiedade, né, ou quando, por exemplo, encontramos aí alguma coisa já sendo manejada em torno da não aceitação de determinadas características, né, pertencentes a alguma etiologia específica. A exemplo, o próprio transtorno de pânico, né? Eu diria que talvez o tratamento do transtorno de pânico é um dos primeiros ali que contém elementos de aceitação quando a gente aborda os protocolos ali mais iniciais, né, que falam sobre como que a espiral do pânico, né, ou seja, as cognições catastróficas sobre o pânico, essa briga cognitiva contra os ataques de pânico é tão problemática para o cliente. Né? E, finalmente, deixa eu ver aqui, a gente chega, então, num ponto que o problema ele está posto, né? Assim, quando a gente encontra o final da década de 60, né, que é o boom da TCC, né, dentro dos seus primeiros protocolos, e esse ambiente, esse campo de desenvolvimento de tratamentos vai ser muito profícuo, né? Ao longo das décadas de 60 até 2000, com algumas ênfases que vão acompanhar também o amadurecimento das TCCs em volta das práticas baseadas em evidência. Né? E aí a gente vai falar principalmente sobre os protocolos estruturados baseados em psicopatologia. Né? Então, em algum momento, existe um entendimento da tradição médica e de onde a TCC vai beber, né? Que a gente vai desenvolvendo, então, os tratamentos considerando transtornos específicos. E não só transtornos específicos, mas também a noção de resultado desses tratamentos vai ser bem aliada a, eventualmente, essas concepções sobre o que está sendo tratado e o que se espera como resultado de um tratamento. Coisas que hoje, por exemplo, a gente sabe que, olha, enquanto que na época a gente pensava num protocolo de depressão que de fato tivesse resultado sobre depressão, hoje a gente sabe que recuo de sintomas sozinho, ele não significa que o tratamento está sendo eficiente. Né? Se eu vejo, por exemplo, um cliente melhorar
do seu episódio depressivo, essa melhora ela pode fazer parte, inclusive, de uma possibilidade que é muito comum em episódios depressivos, que a gente chama de remissão espontânea, né? Ou seja, muitos casos, muitos episódios, muitos pacientes muitos clientes com episódio depressivo maior, eles experimentam o que a gente chama de remissão espontânea, né? E aí, né, o que a gente observa disso em relação ao tratamento? E aí a gente começa a ter inserção nas terapias de terceira geração dos mecanismos de mudança, né? Mas isso vai acontecer um pouco depois, a gente já vai falar disso, né? Mas um dos problemas que se coloca sobre esses protocolos baseados em psicopatologia é exatamente também sobre o número de psicopatologias. Vamos lá, quantos transtornos existem hoje? Né? Olha, são mais de 500 transtornos que a gente tem elencados, né, no DSM-5. O número ele vai diferir um pouco se a gente, por exemplo, parar e pensar no CIS-10, né, e eventualmente aí que está na porta, né, o CID-11. E aí, a gente vai poder ter um tratamento para cada transtorno, né? Fora que a gente está falando também sobre variações desses transtornos, comorbidades. Então, assim, será que é viável pensar dessa forma? Essa vai ser uma das críticas que a gente vai encontrar, então, nessa mudança de paradigma. Outra coisa também é o problema relacionado à comorbidade. Isso por quê? Pessoal, quando a gente fala do desenvolvimento de tratamentos entre as décadas, o que a gente observa, na verdade, é um cuidado metodológico, né? Onde, por exemplo, se eu faço um estudo sobre um protocolo de pânico, eu preciso me resguardar do efeito de ruído de alguns problemas, né? Então, por exemplo, dado que vou testar um protocolo de pânico, eu preciso selecionar os sujeitos de acordo com o quadro que eles apresentam. Eu preciso, óbvio, de clientes ali que vão participar do ensaio clínico randomizado, então, que são diagnosticados com pânico. Obviedade, né? São pessoas ali que vão se beneficiar desse tratamento. Agora, a pergunta é a seguinte: e se essa pessoa tem pânico em comorbidade com um episódio depressivo maior? E se essa pessoa tem pânico em comorbidade com transtorno de ansiedade generalizada? Se essa pessoa tem pânico em comorbidade com transtorno de personalidade borderline, né? E, eventualmente, ao longo desse cenário mais inicial, né, pré-década de 2000, a gente observa que os ensaios clínicos, então, eles optavam pela exclusão de sujeitos ali, exatamente com o objetivo de depuração metodológica. E aí isso representa um problema, porque, mais recentemente, né, o que a gente observa é que isso produz uma descaracterização da realidade, onde hoje os dados de comorbidade eles são, na verdade, bem alarmantes. A gente sabe, por exemplo, na medida que uma pessoa é diagnosticada, existe por volta de 48% a 50% de chance dessa pessoa apresentar uma comorbidade em até 12 meses. Isso porque transtornos mentais, de uma forma geral, eles oferecem, na verdade, uma gama de prejuízos que não permanece estática. Ela tem uma progressão, ela tem um processo de evolução, né? Ela tem outros desdobramentos. Então, é normal que já nesse processo a comorbidade ela acabe ocorrendo, né? E, para além disso, as taxas de prevalência para comorbidade, também em territórios, né, que a gente tem conhecimento, também mostra a mesma coisa sobre a regra. E depois, quando vocês forem também, se você é estudante de graduação e for para o seu estágio supervisionado, por exemplo, né, você vai notar que vai ser muito comum os casos terem uma complexidade, especialmente porque vocês vão estar atendendo pessoas muito vulneráveis, né? Ou seja, a gente está falando aí de pessoas que estão passando por vulnerabilidade econômica aguda, né? E aí é claro que isso também não fica parado, e muitas vezes vem de um histórico de privação que é tão intenso que produz desdobramentos de percurso, né? Ou seja, que a gente chama de transtornos de personalidade. Todo transtorno de personalidade nada mais é do que um problema de percurso dentro de uma dimensão relacional. É isso que torna o transtorno de personalidade tão especial, tão refratário a tratamento, porque são contingências também de longo prazo, né, que foram amadurecidas, e é claro que quando esses transtornos de personalidade figuram, né, subjacentes ali a um transtorno principal, eles vão oferecer um desafio muito grande,
né? Por exemplo, imagina que você está tratando um cliente com transtorno obsessivo compulsivo. É claro que uma coisa é tratar esse cliente, né, com toque não comórbido. Agora, se você tem um cliente com toque e transtorno de personalidade, obsessivo compulsiva, por exemplo, isso vai ser um ponto de prognóstico bem complicado, né, bem desafiador, porque ali você tem uma característica de percurso relacionada à rigidez, à sistematização, que vai retroalimentar o quadro de toque e vai agravar, né, o processo todo. Então, na medida que a gente tem ensaios clínicos, então, estudos que depuram metodologicamente as suas amostras, né, excluem essas pessoas que, na verdade, não são a regra, não são a exceção, mas muitas vezes são a regra, qual a realidade disso? Né? Será que essas pesquisas elas estão apontando para um cenário real de um clínico? E aí eu vou trazer o argumento do advogado-diabo. Sim, mas, de novo, dado que esses clientes não têm comorbidades graves, né? Porque a evidência, ela fala sobre o cenário de acordo com o que ela foi desenhada, né? O fato deles não levarem em consideração as comorbidades não significa que a evidência ela é jogada fora, mas que ela fala de fato de casos onde você não tem então a presença de comorbidades agravadas, né? Então, assim, a gente precisa separar as coisas, né, entender quais são os limites e usos, então, dessas estruturas de tratamento. E ali embaixo, então, a gente já falou um bocado sobre a questão da diferença entre mecanismos de mudança, né, e redução de sintoma, né? Outra coisa curiosa que a gente vai ver também a implementação de procedimentos estatísticos que vão começar a ganhar sofisticação, né, ao longo do próprio histórico da terapia cognitivo-comportamental, né, que vai produzir uma vida como esses dados são apresentados, né? Principalmente isso vai inaugurar também uma preocupação um pouco maior sobre como é que a gente insere as análises não só para a avaliação da redução de sintomas, mas também sobre como que alguns mecanismos de mudança vão ser mediadores desse processo. O que isso significa, pessoal? Só para antecipar aqui. Imagina que eu tenho, então, algo como... Vamos lá. Como a difusão. A difusão ela é um processo dentro da terapia da aceitação e compromisso, onde a gente consegue, na verdade, lidar com pensamentos como se fossem pensamentos. Então, eu consigo, no momento que eu tenho um pensamento de que, cara, minha apresentação vai ser muito ruim hoje, né? Eu poderia ter um comportamento de acreditar nesse pensamento como se fosse uma realidade, sem mesmo ter feito a apresentação, e eu simplesmente digo, opa, Bruno, eu estou sem conexão, não vai dar para aparecer hoje, puxa vida, né? E aí eu inicio uma esquiva, né? Ou seja, eu estou fusionado a esse pensamento. Esse pensamento, eu trato esse pensamento como uma verdade, esse pensamento ele começa a orientar o meu comportamento, e o meu comportamento ele vai ter o propósito, né, de aliviar, né, essa experiência produzida por esse pensamento. Isso é uma fusão cognitiva. Agora, a disfusão se eu sou capaz de vir a profecia autorrealizadora. O Bruno está trazendo aí um termo aí da cognição, né, da psicologia cognitiva. E aí, assim, agora, quando eu falo da disfusão, né, ali como parte do processo de mudança, é a minha capacidade de olhar que, assim, cara, tá aparecendo um pensamento de que a apresentação vai ser ruim hoje. Né? E aí, o que eu posso fazer sobre esse pensamento? Então, olha só, quando eu passo por esse pensamento, uma coisa eu concluo, a apresentação de hoje é uma coisa muito importante para mim. E aí eu começo, então, a me comportar com um propósito, não em função desse pensamento catastrófico, mas daquilo que eu consigo entrar em contato para mim em termos de valor. Legal, agora eu consegui configurar para vocês um processo, né? Um dos processos de flexibilidade psicológica da ACT. O que, em termos de estatística, vai ser feito? Eu tenho tratamento e eu tenho uma pessoa ansiosa ali.
Uma estatística que eu preciso conhecer de fato é o efeito do tratamento sobre a ansiedade. Beleza. Agora, eu não tenho mais só isso. Eu tenho a difusão aqui como um dos processos. Então, eu tenho esse efeito direto do tratamento sobre a ansiedade, eu tenho o efeito também indireto que passa pela difusão. Então, o tratamento ele modifica a minha capacidade de difusionar de pensamentos e isso afeta o quadro de ansiedade. Esse tipo de mudança foi estratégico, inclusive, para a gente pensar um pouco mais sobre como que a gente promove mudanças mais estáveis através dos tratamentos psicológicos, né? Porque a gente sabe, como eu já falei, que flutuações dos sintomas podem não ser exatamente em função do tratamento. Então, esse efeito direto ele precisa ser controlado a partir de um mecanismo que, de fato, possa promover, por exemplo, saúde mental. E isso é uma coisa que não vem só da TCC. A psicologia positiva, quando traz, por exemplo, a questão do bem-estar, de olhar, por exemplo, para fatores relacionados à saúde, né, ao bem-estar como protetivos da saúde mental, né, ela insere também um bocado dessa filosofia relacionado a esse ponto de partida que não é só sobre o transtorno, não é só sobre a psicopatologia. Né? Então, finalmente chegamos aí às terapias de terceira geração, né? Que quando a gente observa em termos de características gerais, em termos de características gerais, né? Nós observamos, então, as cognições enquanto comportamento privado, né? Então, existe uma retomada de parte da mecânica, né? Da mecânica e das concepções ali do comportamentalismo, principalmente quando a gente vai pensar essas cognições como um tipo de comportamento. Então, existe um se comportar das preocupações, existe um se comportar relacionado aos pensamentos catastróficos, a visão negativa de si mesmo, né? Se eu, por exemplo, me preocupo com o meu desempenho, isso tem uma função regulatória sobre o meu desempenho, por exemplo, em si. Né? Então, assim, existe essa guinada que não vai ser só sobre a reestruturação desses pensamentos, mas exatamente sobre a função e o propósito a que servem esses pensamentos. Né? Temos, então, um resgate, né, onde a gente fala sobre diferenças também, não só sobre como que a gente lida com cognições, mas algumas diferenças também de ênfase quando a gente olha para a análise do comportamento, né? Que uma prerrogativa que aí é uma fala do pessoal do contextualismo funcional, é importante frisar isso, porque existe uma contra-resposta de quem vem da análise do comportamento, tá? Que as terapias contextuais, elas trazem então uma ênfase não sobre a forma do comportamento também, mas sobre o contexto onde ele acontece, e principalmente sobre a função do comportamento. A exemplo, quando a gente fala da função de um comportamento de um paciente com um transtorno alimentar, né, como anorexia nervosa, a cliente fala coisas como, porque as pessoas estão me elogiando, porque eu estou me sentindo menos sozinha, né? E aí a gente para e repara, olha só, essa cliente ela está falando mais sobre conexão social do que sobre o próprio corpo, coisas do tipo. Né? Existe uma função aqui que parece relacionada a ser aceita, né, na comunidade dela. Então, assim, esse propósito, essa função vai ser de interesse da gente, porque a gente só pode, na verdade, propor comportamentos alternativos na medida que a gente conhece a função do comportamento que ocorre. O mesmo sobre comportamentos suicidas, né? A gente sempre fala na intervenção, né, sobre pacientes aí que têm risco de suicídio, que um dos primeiros passos é entender que esses comportamentos eles têm uma função. Muitos clientes vão trazer comportamentos suicidas tendo a função de descanso, então tendo a função de talvez um ato de expiação sobre erros, né? Ou até de punição sobre outros, né? E aí a gente tem que, para a gente ter a oportunidade de fato, né, de tratar isso de uma forma eficiente, para propor comportamentos que substituem, estratégias de enfrentamento que substituem, então, esses comportamentos que vão ser relativamente eficientes se você parar para pensar, né?
Isso só será possível se a gente encara isso de uma forma bem realista, considerando a função desses comportamentos, porque senão você vai colocar uma fantasia na mão desse cliente, né? E a chance de você, de fato, realizar uma intervenção eficiente, ela vai ser próxima de zero, né? Então, assim, compreender, por exemplo, que um cliente que soca a parede, por exemplo, quando está discutindo com a família, né, que esse cliente está tentando regular o recuo, ele sentiu, por exemplo, a raiva dele, né, deu lugar ao alívio, né, então aquele cara está controlando a situação. Se você não oferece, né, uma estratégia eficiente para essa pessoa manejar a raiva, ela vai continuar fazendo a mesma coisa, né? Por isso, e também assim, a gente vai até trazer o que a gente chama de uma flexibilização metodológica, e depois eu brinco, né? Por que flexibilização metodológica? Porque as terapias contextuais elas vão beber também de outros paradigmas, né? Tal como parte do pensamento oriental, né? Como, por exemplo, trazer exercícios de meditação, a questão da atenção plena, né? Que vai encontrar aí uma influência muito forte do pensamento budista, né? Dentro. Isso é uma flexibilidade metodológica porque traz pressupostos, né, e técnicas que ainda precisam, por exemplo, de comprovação, né, e também de conhecimento sobre seus efeitos colaterais. Mas a pergunta também que fica tá bom, mas será que é uma flexibilização metodológica que a gente encontra? Porque a gente encontra também um incremento do rigor associado, né, ao desenvolvimento dessas estratégias, e até a necessidade de retorno ao comportamentalismo como uma questão de aumento do rigor, então da terminologia, da linguagem, da forma como a gente descreve os comportamentos, né? Então esse é um porém até que eu coloco brincando aqui, né, com vários pontos de interrogação. Não sei se é exatamente uma flexibilização. Alguns dos princípios da terceira geração, então, vão encontrar a fundamentação sempre ainda continuada, né, em uma abordagem empírica, né, e principalmente sobre os modelos também, né? Porque boa parte não que os modelos sobre psicopatologia, os modelos cognitivos, né, ou comportamentais, ali, formulações mais dentro de leis, né, vão ser abandonadas, né? Mas, de fato, a priorização dos modelos ideográficos, né, sobre o cliente vai trazer para uma perspectiva mais empírica focada nesses clientes, né? Então, embora você tenha modelos gerais, né, muitos dos manuais eles assim, fazer descrições cada vez mais restritas, né? E sem a pretensão de dar modelos globais de funcionamento sobre esses clientes. Essas estratégias, elas também vão ser modificadas, né? Então, quando eu falo aqui de adição às estratégias diretas, né? Elas vão ser focadas muito mais em função, então, dos comportamentos, como é que a gente consegue, então, encaixar essas alternativas, né? A gente vai falar principalmente sobre a construção de repertórios flexíveis, efetivos, mais do que a eliminação de problemas. Isso aqui é uma tônica que vai abordar principalmente os transtornos de personalidade, né, gente? Não só isso, né? Porque, por exemplo, muitos dos transtornos que a prerrogativa seria assim, não, isso aqui, o tratamento já foi um dos primeiros protocolos, né? Como, por exemplo, o tratamento da depressão. Beleza. Né? Mas, assim, a gente pega os dados sobre depressão, a taxa de recaída, né, ou de não resposta ao tratamento ainda é muito elevada. Né? Então, não é um problema derrubado. Cada vez mais a gente tem entendido que muitos dos problemas psicológicos, sendo transtorno de personalidade ou não, eles tendem, na verdade, a resposta de tratamento, muitas vezes, a remissão parcial. Né? Isso quando eles respondem. Né? Então, a ideia de você conviver com problemas, ela é uma coisa que é trazida de uma forma muito realista na ACT, na DBT, na RODBT, né? Ou seja, você vai mirar na flexibilidade, né, onde essas pessoas elas vão saber adotar alguns repertórios alternativos e aprender coisas novas, né, para serem aplicadas em contextos específicos, mas a ideia de cura, por exemplo, ela vai começar a ser encarada de uma forma diferente ali. Isso é uma coisa importante. Então, a gente vai também olhar sobre domínios de outras tradições, como eu já coloquei também, e a ênfase nos mecanismos de mudança que já foi explicado. Bom,
As faces do contextualismo também a gente vai encontrar, só para a gente fechar. Uma ênfase mais ambiental, então no contexto interpessoal, eu gosto muito de falar do Bronfenbrenner, né, que a gente tem visto muita gente da TCC trazer esse modelo, porque fala exatamente das esferas e ambientes onde a gente aprende os comportamentos, né, e que existe, então, uma interação mutualista entre as pessoas, comunidades pedagógicas, digamos assim. Então, da mesma forma que eu estou aqui ensinando para vocês, as reações de vocês também vão moldar vários dos meus comportamentos, né, e assim, isso vai mudar também a forma como a gente entende a forma de funcionamento dos casos, então, como, por exemplo, comportamentos até do cliente que podem produzir mais sofrimento, por vezes até controlam o próprio ambiente, né? Não é só uma relação passiva do sujeito com o ambiente, isso é uma coisa muito importante. A relação terapêutica vai ser muito enfatizada, né? Então, e isso é uma coisa que eu também falo muito com os meus alunos, né? Com clientes, por exemplo, que foram muito invalidados ao longo da vida. É claro que a gente tem todas as estratégias ali alinhadas de uma forma bonitinha, mas a gente vai ver, por exemplo, que a relação terapêutica ela também envolve parte desse mutualismo, né? Quando a Mavis sai da psicoterapia analítico-funcional, ela fala que a gente precisa ser corajoso com o cliente, né? Isso fala da gente estar vulnerável ali com o cliente. Quando a gente está vulnerável com o cliente, compartilha experiências também, né? Fala das nossas dificuldades por vezes, mas isso tem que ser feito de uma forma intencional. Isso não é feito de qualquer jeito, né? Isso é feito entendendo que o que você vai dizer representa uma consequência para o cliente ali. E o cliente que não experimentou validação, né, ou que não experimentou uma relação mais horizontal, né, ou de compreensão, que isso vai ter um impacto muito importante ali para a vida desse cliente. Então, assim, a relação terapêutica ela é trazida quase como central em vários dos modelos ali contextuais, né? E a gente fala também de contexto socioverbal, né? Ou como as pessoas lidam com as próprias experiências. E a exemplo dos transtornos de personalidade, né, só para a gente fechar, dos transtornos alimentares, aliás, a gente pode trazer como exemplo de comunidade socioverbal que até o terapeuta ele sofre com esse problema, porque hoje, por exemplo, com a mensagem social que a gente recebe no Instagram, por exemplo, do corpo, dentro de todos aqueles parâmetros que são reforçados socialmente, dentro de toda aquela perfeição, né? E dos critérios estéticos e do que isso representa, relacionado, por exemplo, a sucesso, projeção. Então, o entendimento da comunidade verbal vai trazer, inclusive, uma faceta que vai ajudar e vai colocar em tópico, por exemplo, algo que na segunda geração se discutiu muito pouco, que é exatamente as implicações do sofrimento clínico também para o terapeuta e dentro da relação terapêutica, né? Então, isso também vai ser uma novidade que a gente vai encontrar dentro dessa manualização, né, que vai ocorrer de uma forma bem distinta ali. E a gente vai falar principalmente do surgimento, então, né, também dos modelos transdiagnósticos. E aqui eu faço outro porém também, porque, por exemplo, quando a Beck ela lança o Terapia Cognitivo Comportamental, ela não lança o livro dela só focado em um transtorno, ela apresenta a TCC como uma abordagem de transdiagnóstica também, né? Ou seja, que independente do transtorno, você vai trabalhar com pensamentos automáticos, crenças intermediárias e crenças centrais. Então, assim, mas sim, né, você vai ter uma maior ênfase desses autores das terapias contextuais trazerem esses modelos exatamente dentro daquela lógica que eu trouxe para vocês sobre como que você trata princípios. Isso foi uma coisa que para mim foi muito importante, porque assim, a ideia é que a gente não trata transtorno, a gente trata comportamento. Você tem um paciente com episódio depressivo maior, tá, você vai tratar os comportamentos do episódio depressivo. Tem cliente que tem, eu não sei se tem uma impulsividade de que transtorno, tá? Mas olha só, você vai tratar comportamentos impulsivos, né? É claro que isso não significa que a gente vai atropelar a neurobiologia. Pelo contrário, quando a gente tem informação da neurobiologia, a gente pode também ter acesso a uma literatura super específica sobre essa forma de funcionamento. Mas ainda assim você vai operar sobre comportamentos, né? Então, gente,
só alguns exemplos, né, que eu já mencionei ao longo da nossa apresentação de hoje, né? Talvez aqui a única que eu não mencionei foi a terapia focada em compaixão, que também traz um outro mecanismo de mudança, né? Mas as demais eu já citei, tenho muitas outras hoje, o número de terapias contextuais é um troço imenso, né? Eu acho que isso vai levar a um movimento integrativo, que eu acho que está sendo representado pela terapia cognitivo-comportamental baseada em processos, mas até essa ideia ela precisa ser amadurecida ainda, né? Ela tem bons frutos atualmente, mas a gente ainda vai ver sistematizações aí que provavelmente vão fazer parte da atualização profissional de vocês no futuro breve. Fiquem à vontade para fazer nesse momento, então podem entrar em contato comigo lá pelo perfil. Só ver aqui, eu acho que já tem algumas mensagens aqui. Lohane, obrigado. Gostou da forma de exposição. E o Bruno está perguntando se é um aspecto da RLT também, certo? Lembro de que no primeiro capítulo do livro Nietzsche ele fala disso. Você lembra qual aspecto, Bruno? Sim, eu posso falar assim. Tu tava falando sobre. Não sei se dá pra me ouvir, aliás, porque a minha conexão também tá meio esquisita. Tá dando pra me ouvir? Tá sim, tá perfeito. Tá. Tu tava falando sobre a importância, né, da relação terapêutica e sobre a utilização do espaço, do setting terapêutico também, né, para, enfim, né, ensino de novos repertórios para o paciente, né, para o cliente. Eu me lembro que no primeiro capítulo lá do livro do Lynch, ele fala sobre como a própria questão, por exemplo, da expressão facial e desses microcomportamentos não verbais, assim, né, que tu faz de postura, etc., tu pode usar no setting para poder, enfim, ensinar o paciente, ajudar o paciente a desenvolver essas habilidades ali sociais que às vezes ele não tem, né? Aí era mais nesse sentido, assim. Perfeito, perfeito. Na RLDBT se coloca com muita ênfase, né, na sinalização social como uma via de modificação do comportamento também, né, porque na medida que você se comunica, né, usando, digamos assim, uma linguagem corporal mais aberta, né, mais relacionado ao que a gente chama ali de ativação do sistema de segurança, né, social, que é um estado relaxado, comunicativo. Isso seria uma forma de você oferecer um referencial pedagógico ali para o cliente também aprender essa linguagem, né? Até isso bebe um bocado da ideia dos neurônios espelhos, né? Onde, por exemplo, comportamentos observados eles são representados dentro de uma rede neural, né? Ali associada a esse sistema, e aí isso facilita a aquisição de comportamentos também. E, de outro lado, quando você convida, né, um cliente, por exemplo, a expressar vulnerabilidade, ou você reforça, por exemplo, a revelação de um cliente, né? Um cliente super controlado, absolutamente tímido, né, que não revela muita informação, traz para você finalmente, então, que ele se corta em partes, por exemplo, que não são totalmente visíveis, né? Muitos clientes que sofrem de autocontrole excessivo acabam fazendo isso, só que tem uma forma desse comportamento que é muito distinta, né? Que eles podem acabar se cortando, por exemplo, na área da coxa, né? Ou então em áreas, por exemplo, do corpo que não ficam visíveis, exatamente porque eles não querem chamar atenção. E aí, quando o cliente fala isso para você, né? É terapêutico você, naquele momento, reforçar essa revelação do cliente. Então, você, ali na RLDBT, eles recomendam que você agradeça, né? O cliente ter confiado em você por trazer essa informação, né, sensível, que representa muita dor para ele. E aí, quando a gente faz isso, isso tem também um propósito, né? Que é o que, olha, aqui é um lugar onde você pode trazer essas questões sem que você seja julgado, sem que isso crie um estardalhaço, né? Mas é claro que a gente vai ter que lidar com isso nesse momento como um problema. Né? Então, assim, é a aplicação direta dos princípios do comportamentalismo dentro da relação terapêutica. Todo o comportamento do terapeuta, né, ele é um comportamento que tem uma função. Então, o que eu faço
representa uma consequência para o cliente, e tem uma outra questão também, que é o que o cliente faz também é uma consequência para mim. Então, na medida que eu percebo um cliente que me incomoda, que produz uma resistência para mim, ao invés de ficar no polo julgador, né, e muito preso na ideia de que não gosto desse cliente, eu preciso pensar tecnicamente, na verdade, o que é tão aversivo, né? Quando eu fico em contato com esse cliente, o que para mim mexe, o que está controlando o meu comportamento nesse momento? Né? Que a ideia de controle é exatamente o quê? O que reforça ou pune determinados comportamentos que eu tenho aqui nesse ambiente. Né? Então, nesse sentido, Bruno. Se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Opa, Eu, vontade. eu tinha uma outra pergunta também. Já que ninguém quer fazer. Já que ninguém quer fazer uma pergunta, eu tinha uma outra pergunta também. Acho que é curta, né? Mas também eu acho que é interessante de fazer, porque é um aspecto assim que ultrapassa também essa questão de abordagem. É interessante frisar, né? Tu mencionou em alguns momentos assim, né, da palestra sobre a questão da vulnerabilidade, do contexto de vulnerabilidade do paciente, né, de onde ele vem. E tu também mencionou sobre os limites da terapia, né? E eu acho que é interessante essa temática, né? Porque, enfim, né, a gente fala sobre contingências, funcionalidades, né, do comportamento de determinado ambiente. E aí eu queria perguntar se tu pode falar um pouquinho mais sobre essa relação entre o contexto de onde o paciente vem, às vezes as vulnerabilidades que estão ali presentes, e o que se pode efetivamente tratar na terapia, os limites, né, enfim, sobre a gente ter ciência de que a gente não pode fazer tudo, né, que a gente não é um super terapeuta, né, enfim, um super homem, que a gente tem nossos limites humanos também ali na prática. Essa pergunta ela tem é uma pergunta rápida, mas a resposta é longa, né? Porque a gente tem que pensar exatamente sobre o organismo. Né? O organismo ele é inserido em um contexto. Né? Ou seja, o nosso cliente está inserido em um contexto. E tudo em volta desse contexto vai reorganizar o nosso cliente de uma forma muito pegadinha. Vai reorganizar o nosso cliente a partir de várias forças. Né? Então, enquanto a gente tem o cenário ali do behaviorismo, né, da etologia, que tem estímulo, resposta, isso vai ser respondente, isso vai ser comportamento operante, a vida ela é muito bagunçada. A gente tem a conjugação, né, de aprendizagem respondente e operante o tempo todo, e não só isso, mas ela vai ser multideterminada. Né? Então, um adolescente que você atende, que vai estar em percurso ainda adoecedor, né, numa família abusiva, onde por vezes é agredido então, pelo pai, é assediado sexualmente na escola e passa por privação alimentar, né? Então, assim, essa combinação de fatores, ela vai oferecer muitas forças, né? Contra as quais a terapia muitas vezes vai se contrapor, e aí os limites, né, o alcance desse processo, a gente precisa reparametrizar, né? Quais são as forças contra as quais a gente está lutando. E não só isso. Eu acho que quando a gente pensa, né, na implicação de uma psicologia, a gente precisa pensar também na nossa ação. A gente, claro que em função da nossa atuação em consultório, nós por vezes ficamos muito presos a pensar uma atuação muito individual, mas há determinados elementos que vão fugir da nossa esfera de atuação ali dentro desse formato, né? E demandar, por vezes, intervenções em comunidades e coisas do tipo, que por enquanto ainda tem uma pesquisa muito escassa em TCC referente a esses problemas, né? E não só isso, mas assim, deixa eu ver aqui o ponto que eu tinha um ponto que eu tinha separado aqui na minha cabeça para falar sobre isso e eu posso ter perdido. A gente ainda precisa levar em consideração, sim,
A adequação também das evidências a determinadas populações, né, e o cuidado que a gente tem que ter também com problemas específicos. Como um terapeuta homem branco, cisgênero e assim por diante, heterossexual, para mim, por exemplo, atender populações minoritárias, né, me coloca em uma posição muito diferente de sensibilidade. Lembro até hoje que uma das primeiras clientes assim que eu atendi, uma cliente negra que falou que ela, numa farmácia, ela foi abordada de uma forma muito truculenta, por exemplo, por um segurança, porque ela estava com a bolsa no mesmo braço do cesto de compra, né? E aí o cara percebeu como se ela estivesse roubando uma coisa ali, né? E isso não é experiência de um dia, né? Isso é experiência que, olha, vai acontecer às vezes, sei lá, ao longo do ano, umas 4, 5 vezes, né? Ou abordagens policiais violentas, assim por diante. Então, como é que a gente trata, por exemplo, um cliente de uma população minoritária sobre trauma ou outros elementos ali que vão ser absolutamente persistentes em função não só da revivescência, né, que já vai acontecer ali, em termos de processamento da emoção, mas revivescência porque os eventos traumáticos eles continuam acontecendo de uma forma ininterrupta, né? Então, assim, e já vi já experiências, por exemplo, já escutei, aliás, né, não vi, eu escutei já experiências de terapeutas que para uma cliente dessa perguntam, mas será que isso não foi uma distorção cognitiva? Então, assim, é meio complicado, né? E claro que essa profissional ela cometeu esse erro por uma falta de treinamento, né? Tem uma falta de sensibilidade óbvia aí também, mas a gente tem que começar a discutir a falta ainda de material, a escassez de pesquisa, né, exatamente com essas populações também. Uma coisa é você tratar transtornos de personalidade borderline, uma população, por exemplo, de novo, né, dentro das expectativas normo ou relacionadas a heteronormativas e assim por diante. Outra coisa é você, por exemplo, estar falando de um cliente com transtorno de personalidade borderline, que está fazendo transição, e aí, por exemplo, está com tratamentos hormonais ali, que também imprimem um outro funcionamento emocional. Então, assim, existem evidências que a gente ainda precisa integrar, e uma perspectiva até dentro das terapias contextuais, né, que também vai ser muito interessante em termos de modelar a sensibilidade do terapeuta, exatamente porque ela vai abrir mão de uma prerrogativa nomotética. O que é a prerrogativa nomotética? A prerrogativa nomotética, por exemplo, quando Beck traz a tríade da depressão. Ele traz ali 3 fatores fundamentais para o modelo cognitivo da depressão. Nomotética é uma abordagem que fala sobre uma lei de funcionamento geral, né? Quando as terapias contextuais elas trazem uma abordagem transdiagnóstica, eles abrem boa parte mão desse modelo nomotético para trabalhar com mecanismos de mudança com expectativa um pouco mais universal, né? Claro que muitos deles ainda precisam ser testados para problemas específicos, né? Mas ainda assim, talvez eles forcem um pouco mais o terapeuta a se desgrudar de uma visão de conceitualização excessivamente focada em transtorno para pensar em termos da vida, né? E processos atuais de contingência e também dentro de uma série histórica do cliente. Como a gente fala dentro da ACT, né, que, olha, todo comportamento tem uma história. Um cliente, por exemplo, que teve uma situação, por exemplo, que eu sempre falo quando eu abordo sobre minorias também, que eu estava andando na rua e aí eu vi 3 garotos negros correndo, né, com bola de futebol e tudo, e aí do outro lado da calçada, assim, 2 pessoas falaram, olha, guarda o celular. E aí os 3 garotos começaram a andar. Eu, olha só, a gente está vendo aqui em tempo real o comportamento ser modelado. Então, assim, e aí depois, né, não me assustaria ver, por exemplo, um adolescente desse se tornando uma pessoa com uma linguagem corporal absolutamente restrita, porque ele aprendeu que se ele corresse, que se ele fizesse alguma coisa de hipersinalização, ele seria interpretado como ameaçador. Então, esse momento, por exemplo, na vida desses 3 garotos, por exemplo, vai fazer parte da história de um comportamento futuro.
A gente não sabe ainda qual é esse comportamento, mas alguma coisa começou ali, e provavelmente começou também em outros episódios anteriores a esse. Né? Então, isso é uma coisa até que não vem só da ACT, né? Assim, o Stephen Hoffman, quando fala, por exemplo, da terapia cognitivo-comportamental baseada em processos, e o Barlow também, que é um outro manualizador das terapias cognitivo-comportamentais, todos eles falam da importância da gente direcionar hoje a nossa leitura em terapia cognitivo-comportamental na direção de modelos ideográficos, né? Até porque a gente trata pessoas. Né? Embora os modelos nomotéticos eles sejam muito importantes dentro das leis gerais de funcionamento do comportamento, até para decisões em saúde pública e outras coisas, mas essencialmente a gente trata pessoas e quando a gente vai para essa unidade individual de análise, a gente ainda precisa repensar como é que funcionam as expectativas sobre evidências. Perfeito. Então, acho que já estouramos bastante do tempo, então acho que a gente já pode finalizar. Obrigado mais uma vez aí, Pedro, enfim, ter respondido a pergunta, mas também por ter aceitado aí a participação. Acontece um negócio engraçado comigo que sempre depois, né, das aulas, desse processo, eu fico tipo, caramba, por que a pessoa aceitou, né? Mas, enfim, aqui, né, cedendo, enfim, teu tempo, tua experiência, então, enfim, obrigado aí. Foi extremamente valoroso, acho que o pessoal conseguiu aproveitar bem, então te agradeço aí de novo. Agradeço também o pessoal que ficou até aqui. A Lohane, ela já passou ali no chat, né, a lista de presença, então, enfim, obrigado aí pela presença e boa noite, pessoal. Tchau, tchau, gente. Um prazerzão, viu? Tchau, tchau.